Causas e eventos levaram a nossa entrada na guerra. Bem, quais são as causas? Por que nós, americanos, estamos marchando? É por causa de... Pearl Harbor? É por isso que combatemos? Ou é por causa da... Inglaterra? França? China? Tchecoslováquia? Noruega? Polônia? Holanda? Grécia? Bélgica? Albânia? Iugoslávia? Ou Rússia? O que nos fez mudar a maneira de viver da noite para o dia? O que transformou nossos recursos, nossas máquinas, nossa nação inteira em um único e vasto arsenal, produzindo mais e mais armas de guerra, em vez da matéria-prima para a paz? Por que vestimos uniformes e estamos prontos para combater o inimigo em todos os continentes e em todos os oceanos? Esta é uma guerra entre o mundo livre e o mundo escravizado. Henry A. Wallace, vice-presidente em Nova York, 8 de maio de 1942. Quais são esses dois mundos citados pelo Sr. Wallace? O livre e o escravo. Vejamos o mundo livre primeiro. O nosso mundo. Como se tornou livre? Devido a um longo e incessante esforço inspirado por uma visão essencial. Moisés, não cobice o que é do próximo. Maomé, a humanidade é uma única comunidade. Confúcio, não faça aos outros o que não quer que seja feito a você. Cristo, a verdade vos libertará. Todos acreditavam que, aos olhos de Deus, todos os homens foram criados iguais. Dessa visão, eles desenvolveram o espírito entre os homens e nações, o qual é melhor representado em nossa própria declaração de liberdade. Nós acreditamos na evidente verdade que todos os homens são criados iguais. É o alicerce sobre o qual a nossa nação foi erguida e o ideal de todos os grandes libertadores. Washington, Jefferson, Garibaldi, Lafayette, Cochise, Bolívar, Lincoln, faróis, iluminando as trevas e a ignorância do mundo. Que o governo do povo, pelo povo e para o povo, não perecerá na terra. Lutar, viver, morrer. Para quê? Pela liberdade? Essa é a razão para os homens lutarem desde o início dos tempos, para serem livres. É a vida tão cara ou a paz tão doce para serem compradas assim, ao custo de correntes e escravidão? Não permita, ó Deus Todo-Poderoso,
Desconheço o rumo que outros possam tomar. Mas quanto a mim, dai-me a liberdade ou dai-me a morte. Mas quanto a este mundo? Aqui, há homens que insistiam que o progresso consiste em se matar a liberdade. Aqui, eles apagaram os faróis, um a um. Aqui, o curso da história está se revertendo. Na Itália, teve início quando um rebelde ambicioso conduziu seus seguidores em marcha para Roma. Esse país, assim como todos os outros países após a última guerra, foi arrasado por agitações políticas, tempos difíceis e desemprego. Havia dois caminhos para o povo italiano. Ele podia resolver seus problemas de um modo livre e democrático, ou deixar que alguém os resolvesse para eles. Eles cometeram um trágico erro e escolheram o segundo caminho. Puseram sua confiança e fé neste único homem. Acreditavam que ele os representava. Mas, na verdade, ele planejava traí-los, já que estava interessado exclusivamente em si mesmo e no grupo que o apoiava. Do mesmo modo como traiu aqueles por quem foi apoiado anteriormente. Na Alemanha, um outro líder ainda mais poderoso e demagogo liderou seus seguidores em uma marcha para a cervejaria de Munique. Ele também teve a sinistra oportunidade de tirar vantagem com o caos do pós-guerra. Mas ele também tinha as características exclusivas dos alemães para manipular. A começar por... Os alemães tinham um genuíno amor pelo regime disciplinar intenso. E eles podiam dar isso a ele. O exército alemão e também o povo jamais reconheceram a derrota alemã na última guerra. E estavam ansiosos por vingança. Isso também ele prometeu. Os ricos e poderosos industriais que temiam perder qualquer um dos seus privilégios se voltavam para qualquer um que os garantissem para eles. Ele prometeu cuidar deles também. Esse homem, espertamente, jogava uns contra os outros e estupidamente assassinou a recém-nascida República Alemã. No Japão prevalecia o desejo do imperador. E para o povo japonês, o imperador era um deus. Tirando vantagem dessa fanática devoção pelo imperador Deus, não foi difícil tomar a pouca liberdade que eles jamais conheceriam. Sim, nesses países o povo renuncia à sua liberdade como se isso fosse uma honra. Eles cederam seus direitos como indivíduos e seres humanos, tornando-se parte da multidão, o rebanho humano. Apesar dos seus países estarem bem distantes e dos diferentes costumes e línguas, o mesmo veneno tornava-os muito parecidos. Cada um tinha um novo uniforme. Na Itália, a nova guarda usava camisa preta. Na Alemanha, a camisa era marrom. No Japão, eles se esconderam atrás do uniforme do exército, mas, na realidade, eles pertenciam a uma sinistra sociedade secreta. Seu símbolo era um dragão negro. Os outros camaradas tinham os seus símbolos também. Na Alemanha, a suástica. Na Itália, o velho símbolo romano do passado. Na Alemanha, chamaram a nova ordem de nacional-socialismo ou nazismo. Na Itália, o nome era menor, fascismo. No Japão, eles tinham um monte de nomes. A nova era do conhecimento, a nova ordem da Ásia, a esfera da coprosperidade. Mas não importa como você a divida, porque era somente o mesmo velho estilo do imperialismo militar. Os japoneses ficavam com a prosperidade e os outros com o ko. Dizem que os problemas sempre chegam em três. Então, vamos olhar bem de perto esse trio. Lembre-se desses rostos. Lembre-se bem deles. Se um dia encontrá-los, não vacile.
Parem de pensar e sigam-me, grita Hitler. Eu os tornarei os senhores do mundo. E o povo respondia, ai, salve. Parem de pensar e acreditem em mim, berra Mussolini. Vou restaurar a glória que foi Roma. O povo respondia, Dutch, Dutch. Parem de pensar e sigam seu imperador Deus. Gritavam os senhores da guerra japoneses. E o Japão governará o mundo. E o povo respondia, Banzai, Banzai. Os três sistemas eram semelhantes porque suas instituições legislativas constituídas eram submissas. O Reichstag, em Berlim, a Câmara dos Deputados, em Roma, o Congresso, em Tóquio. E esses representantes eleitos se tornaram um bando de fantoches, meros representantes comerciais. Aplaudindo em sequência o discurso dos seus líderes. Cada um dos sistemas proibiu a liberdade de expressão e as assembleias livres. Cada sistema aboliu a imprensa livre e a substituiu por outra imprensa controlada pelo partido. Através dos seus ministérios da propaganda, cada um deles tinha controle total sobre os teatros, os cinemas e as rádios. Todas as atividades culturais e todos os canais de informação eram controlados pelos mais importantes membros do partido. Cada um deles aboliu os tribunais livres e o júri, substituídos por tribunais e juízes do próprio partido. Cada um deles aboliu os sindicatos de trabalhadores e os seus direitos de negociar salários. Abteilung 6, 310 mit 13114 beim Grambau. Danke. Lassen Sie weiterarbeiten. Weiterarbeiten! E sob o pretexto de patriotismo, eles estabeleceram um sistema de trabalho forçado. Cada um reforçou o controle através de uma polícia secreta militar que tinha o poder de vida e morte sobre cada indivíduo. E para os poucos que acreditavam e falavam em liberdade, já havia uma resposta. Somente a aplicação da força bruta e o seu uso contínuo e impiedoso pode forçar a decisão em favor do lado que a apoia. Minha Luta, edição alemã. As maiores mentes do mundo podem ser silenciadas com isso. Essa é a tradução exata das palavras que esses bajuladores aplaudiam com tanta disposição. Quando eu ouço qualquer um falar em cultura, a primeira coisa que faço é pegar o meu revólver. Eles tinham as respostas. O cacetete e o revólver. 5 de julho de 1934, quinta-feira. 4 inimigos do golpe de Estado mortos em Munique. Hitler executa mais líderes antinazistas. – 16 de junho de 1924. Na Itália não era diferente. Giacomo Matteotti é assassinado por fascistas italianos. Líder socialista é morto para ser silenciado na Itália. Visconde Saito é assassinado por um grupo do exército em Tóquio, 27 de janeiro de 1936, quinta-feira. Enquanto isso, no Japão, estadista japonês é assassinado na cama por rebeldes. Brown é assassinado em expurgo nazista. E ponto para Göring. A esses nomes somam-se centenas e milhares de outros, que se colocaram no caminho da nova ordem. Finalmente, só restava um único obstáculo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me seguir não andará nas trevas, mas terá a luz da salvação. A palavra de Deus e a palavra de Führer não podiam ser conciliadas. Então Deus cai fora. Estou totalmente convicto quando penso que posso falar pelo Führer ao afirmar que ambas as igrejas, católica e protestante, foram banidas da vida do nosso povo. Dr. Alfred Rosenberg. E se você tem alguma dúvida que ele falava pelo Führer, eis o que aconteceu.
A cruz cristã será removida de todas as igrejas e catedrais e será substituída pelo símbolo imortal da Alemanha, a suástica. Artigo 30, Regulamento da Igreja Alemã. Tribunal em Bremen, Alemanha, 1934. Berlim, Alemanha, 1934. Igreja de Nossa Senhora, Landau, 12 de julho de 1939. Berlim, 1935. 700 mil membros das organizações da juventude protestante são forçados a dispersar. Nazistas invadem o palácio do cardeal Faulhaber. Pastor Niemöller enviado para campo de prisioneiros. Pastor Wiersler é suicidado em prisão nazista. Milhares de outros religiosos, protestantes, católicos e judeus foram perseguidos, presos e confinados em campos de concentração. Dr. Goebbels, nosso Führer é um intermediário entre esse povo e o extinto Deus. Todas as coisas ligadas ao Führer são religiosas em seu mais alto sentido. Há 1 ou 2 pontos excepcionais para Cristo e Hitler serem comparados. Mas Hitler é de longe muito maior para ser comparado a alguém tão lamentável. E nas salas de aula da Alemanha... Sim, retire das crianças a fé dos seus pais e fixe nelas a ideia que o Estado é a única igreja e que o chefe de Estado é a voz de Deus. Quero ver novamente nos olhos dos jovens o brilho da ave de rapina sobre sua presa, Hitler.
Essa era a maneira de viver, ou melhor, a maneira de morrer nesse outro mundo. Mas e o nosso mundo? O mundo da democracia? O que nós queríamos? O que fizemos a respeito? Em primeiro lugar, queríamos a paz e segurança. E, para provar nossa sinceridade, em 1921, iniciamos a Conferência de Desarmamento de Washington, que resultou em 2 tratados de importância vital. A redução do tamanho das frotas inglesas, japonesas, francesas, italianas e americanas. E o outro, o Tratado das 9 Potências, que garantia a integridade da China e, incidentalmente, uma das potências que o assinou foi o Japão. Mais tarde, em 1929, assinamos o Pacto de Kellogg-Briand, o qual esperava-se que abolisse a guerra e intermediasse as controvérsias internacionais. Esse pacto foi assinado por 47 nações, incluindo a Alemanha e Japão. Presidente, tenho a honra de passar às suas mãos o Tratado de Londres. Fiéis às nossas obrigações do tratado, reduzimos a sucata, mais de 60% da tonelagem do nosso vizinho. E nosso exército foi reduzido ao contingente de 136 mil homens, muito menos do que o exército mantido pelo pequeno estado da Romênia. Permitimos que a nossa esperança de paz ficasse tão forte que ela se tornou uma determinação de só lutarmos se houvesse um ataque direto. E deixamos nos influenciar por aqueles que diziam que encontraríamos segurança através do isolamento. A confusão em nosso modo de pensar era flagrante e dividia a opinião pública, como foi mostrado no noticiário Pathé, em 1939. O que devemos fazer? Essa pesquisa do noticiário Pathé é a resposta para o homem nas ruas. Outra guerra para mim, não. Dessa vez a América deve ficar de fora. Eu sei é que vou ficar. Se a guerra começar na Europa, eu acho que devíamos seguir o conselho do vice-presidente e evitarmos qualquer tipo de discussão. Eu tenho a ligeira ideia que a sua opinião está errada. Se a guerra avançar na Europa, eu acho que deveríamos ficar fora, sinceramente. Tudo o que eu tenho a dizer é: fique fora da luta. Por que lutar por eles? Eles não significam nada para nós. Devemos é cuidar da nossa vida. Com certeza não. Sim, não, não, sim. Se minha pátria chamar, sim. Não! Sem encrencas no exterior. Nós simplesmente não queríamos entender que os problemas individuais e nacionais eram e sempre serão dependentes dos problemas do mundo inteiro. E nós tínhamos problemas individuais e nacionais para nos preocuparmos. Muitos, por sinal. Assim como a Alemanha, Itália e Japão tinham. Mas os enfrentamos de uma maneira democrática. Aprovamos leis que permitiram aos trabalhadores melhorarem suas vidas. Congresso aprova a lei salarial. E estabelecemos programas de seguro para os desempregados. Lei do Seguro Social entra em vigor. Começamos a proteger os idosos contra o frio e a fome. Organizamos o CCC para que os nossos jovens pudessem ter acesso a trabalhos seguros e úteis. Um programa federal de obras foi aprovado, mudando a cara do nosso país com novas estradas, pontes e escolas. Erguemos novas e grandes represas, levando o milagre da eletricidade a milhões de pessoas. Essas são algumas das nossas realizações, mas houve outras que não foram tão respeitáveis. Voltamos nossas costas à Liga das Nações. Aprovamos um aumento tarifário para elevar ainda mais o muro do isolamento que nos cercava. Encorajamos a ilegalidade com a farsa da lei seca. Mas, apesar desses erros, nunca pensamos em perder a fé em nossas instituições. O povo ainda tinha um país e tinha a opção de votar em Dewey, Wilk, Roosevelt ou qualquer outro. Na Alemanha, eles tinham a opção de votar em Hitler ou Hitler. Por aqui, a gente lia o que queria. Mas, apesar de você ter ouvido dizer que livros estavam sendo queimados em outros países, você iria rir se a gente dissesse que os livros deles mesmos eram queimados. Aos domingos, podíamos ir a qualquer igreja que quiséssemos.
A maioria de nós faz de tudo para ver as nossas crianças crescerem. O americano comum claramente não sabia que algumas pessoas tinham isso em mente para os seus filhos. Morrer pelo imperador é ter vida eterna, ditado do exército japonês. 3 vivas para a guerra, nobre e bela acima de tudo, Mussolini. Enquanto as crianças deles eram treinadas para matar, as nossas doavam seus centavos para ajudá-los. Quando víamos esses homens no noticiário, com frequência a gente ria. Para nós, eles pareciam personagens de uma comédia musical. Mas eles não eram cômicos, não eram engraçados, eram mortalmente sérios. Seu propósito era a conquista do mundo. E o que fazia com que eles fossem mortalmente sérios é que eles eram 70 milhões de japoneses, 45 milhões de italianos e 80 milhões de alemães. Todos obcecados pela mesma ideia. Os seus líderes diziam que eles eram super-homens, os protegidos pelo manto nazista, a raça superior destinada a reinar sobre todos os povos da Terra. Dê uma boa olhada nesses sujeitos desumanos. Eles serão os governantes da raça da ruína. Obedeçam cegamente e vocês terão seu lugar de direito sobre a Terra. Todos os outros povos serão seus escravos. Isso é o que eles prometeram. Que americanos, chineses, sul-americanos e todos os povos livres do mundo iriam trabalhar para enriquecê-los. E eles vibravam. Nós restauraremos a glória de Roma. Hoje a Alemanha, amanhã o mundo. O Pacífico é nosso. Era inevitável que esses países se voltariam contra nós. O baixinho é o nosso amigo Kurusu, que conquistou nossa simpatia em dezembro de 1941. Aqui, ele e seus amigos estão ocupados repartindo o mundo antecipadamente, reclamando as suas propriedades. Dê uma boa olhada nessas propriedades. Essa era a Itália quando Mussolini assumiu em 1922. E seu primeiro ato foi dizer aos italianos que eles tinham o direito de propriedade sobre a Córcega, Nice, Savoia, Albânia, Tunísia, Etiópia e um corredor de terra que a ligava com a Líbia. Mais tarde, ele teve um sonho ainda maior. O antigo Império Romano, tal como ele existiu 2000 anos atrás, para dominar todas as terras e unir o Mediterrâneo. Mare Nostrum, nosso mar, como eles o chamavam, assim como era chamado pelos antigos romanos. E quanto aos japoneses, eles tinham algumas ambições também. Por volta de 1920, eles tinham tomado Formosa, Coreia e a metade sul da ilha de Sakhalin. Então, o barão Ishi Tanaka, primeiro-ministro, cuidadosamente estabeleceu as metas japonesas em um documento chamado de Memorial Tanaka e apresentado ao imperador em 25 de julho de 1927. Eis o seu sonho. A Manchúria pela matéria-prima. A China pela mão de obra.
Em seguida, uma marcha triunfal para a Indochina, Sião e Birmânia, Índia, Índias Holandesas e então Austrália e Nova Zelândia. E ao norte, o que ele exigia era essa parte da Rússia, a leste do lago Baikal. Essa seria a nova ordem da Ásia. Então, os japoneses seguiriam para o leste para esmagar os Estados Unidos e realmente iniciar a sua esfera de coprosperidade. Agora dê uma olhada no pedaço que os nazistas reservaram para eles mesmos. Essa era a Alemanha que Hitler assumiu, e isso era o que ele queria. Primeiro, a Europa sob o seu total controle político e econômico, deixando as sobras para a Itália. Depois, seguir para o leste através dos ricos campos de petróleo do Irã e Iraque, penetrando na Índia. E um outro avanço para o sul através da África. E então, de Dakar, dar um salto para encontrar os honoráveis arianos, os quais teriam chegado à América do Sul através do Pacífico. Ao mesmo tempo, iniciar a travessia dos países da Escandinávia para unirem-se aos seus amigos dentuços, vindos da Sibéria, para juntos incorporarem e conquistarem os Estados Unidos. Aí está, senhores. Tudo o que eles deixaram foi Shangri-La. E eles a reclamariam também se soubessem onde ela ficava. E se eles tivessem a chance... Ouça. Quando a guerra entre o Japão e os Estados Unidos chegar, eu não me contentarei apenas em ocupar Guam, as Filipinas, Havaí e São Francisco. Eu quero impor a paz aos Estados Unidos na Casa Branca, em Washington. Yamamoto escreveu essas palavras em janeiro de 1941. Os conquistadores japoneses descendo a Avenida Pensilvânia. Esse era o objetivo final. Vocês tinham que ter visto o que eles fizeram com homens e mulheres em Nanking, Hong Kong e Manila. Imagine a alegria que eles sentiram ao marcharem nas ruas de Washington. Mas antes do ataque, alguns passos preliminares foram necessários. Em Berlim, em Roma, em Tóquio, a campanha começava. Propaganda para confundir, dividir, amolecer suas prováveis vítimas, para colocá-los indefesos. Grite que você está sendo usado. Berre que está sendo oprimido. O mundo está errado, você está certo. Se você agir rápido e gritar bem alto, eles acreditarão em você. E, acima de tudo, usem a sua imprensa livre e a sua liberdade de expressão para destruí-los. Lebensraum exigiam. Deem espaço. Nossa terra está superpovoada. E, ao mesmo tempo, premiavam as mães que davam à luz mais filhos. Eles reuniam grandes grupos de rapazes e moças para a reprodução humana. Isso é o que um dos seus líderes escreveu. Reúna 1000 moças alemãs e isole-as em um acampamento. Então deixe que a elas se unam uma centena de rapazes alemães. E se uma centena desses campos forem montados, você terá 100.000 nascimentos em uma só tacada. É óbvio que as crianças dessa linha de montagem pertenciam ao Estado e seriam treinadas para conquistar. A outra queixa era por matéria-prima. Eles se queixavam que eles eram a escassez e nós a abundância. Mas, apesar dessa suposta carência, eles construíram a maior máquina de guerra que o mundo jamais conheceu. Esta é a estimativa publicada para o orçamento militar alemão. Mas a verdade é que entre 1933 e 1939, o programa de rearmamento de Hitler custou mais de 80 bilhões de dólares. Os nazistas, sozinhos, montaram uma força de ataque com 30 divisões de tanques Panzer, 70 divisões motorizadas, 140 divisões de infantaria, sem falar na Luftwaffe, a maior força aérea do mundo. E eles não tinham matéria-prima.
Pensem nos pães e Old Moblies, nas boas coisas da vida que os líderes alemães, italianos e japoneses poderiam ter dado aos seus povos se eles tivessem usado o seu dinheiro para a paz e não para a guerra. Você sabe quantos bilhões estamos gastando agora para nos igualarmos com a força militar deles? Não? Não, esses argumentos eram todos uma cortina de fumaça. Quando a guerra chegou, a democracia provou ser ela a escassez e os nossos inimigos a abundância. E quando a guerra chegou, chegou onde? Lembre-se dessa data, 18 de setembro de 1931. Uma data a ser tão lembrada quanto a de 7 de dezembro de 1941. Porque foi nesse dia de 1931 que começou a guerra que agora lutamos. O lugar foi a Manchúria, província setentrional da China, a 9.700 quilômetros de São Francisco. A Manchúria era o primeiro objetivo do Plano Tanaka. Em 18 de setembro, os japoneses, que por tratado patrulhavam a ferrovia a sudeste da Manchúria, secreta e ilegalmente, aumentaram as suas guarnições. Na fronteira entre a Coreia e Manchúria, todo um exército foi assentado e devidamente equipado para uma campanha de inverno. Tudo o que eles precisavam era de uma desculpa. E eles a criaram. Às 10h30 daquela noite, logo após o Expresso da Montanha ter passado, um segmento dos trilhos foi dinamitado, danificando uma linha ferroviária e 2 junções. A honra do Japão tinha sido ultrajada. Em meia hora, as guarnições japonesas da ferrovia lançaram um ataque coordenado às barracas do sonolento exército chinês. O massacre foi aterrorizante. À meia-noite, o bem organizado exército japonês cruzou a fronteira da Coreia e começou o primeiro ato ostensivo de agressão. A invasão da Manchúria estava em andamento. Em 4 dias, eles ocuparam todo o sul da Manchúria. E pouco depois, o país inteiro. A Manchúria se tornou Manchukuo, um estado fictício com um fantoche obediente no trono, Henry Puyi. Um covardão que os japoneses tinham preparado para a ocasião e que tinha passado os últimos 7 anos com mulheres, assumia o poder. Em Washington, Henry L. Stimson, nomeado secretário de Estado e agora secretário da Guerra, transmitiu o anúncio do ataque. A Liga das Nações enviou uma comissão de 5 membros, liderada por Lord Lytton, a qual também incluía o nosso general Frank McCoy, à Manchúria para investigar. Em outubro de 1932, a comissão apresentou seu relatório. Nós achamos que a ocupação japonesa dessa grande parte da China não é justificada no terreno da autodefesa. E que o novo Estado a ser constituído seria um protetorado japonês, em vez de um caso genuíno de autodeterminação da Manchúria. Um pouco depois, a Liga condenava o Japão como uma nação agressora. É assunto de conhecimento geral que a política do Japão é fundamentalmente inspirada por um desejo genuíno de garantir a paz no Extremo Oriente e contribuir para a manutenção da paz em todo o mundo. O Japão, contudo, acha impossível aceitar o relatório adotado pela Assembleia. Em resposta, os representantes japoneses, sabendo que não haveriam canhões por trás dessa condenação, sorriram, pegaram suas pastas e abandonaram a Liga. Não só a Manchúria morria, a segurança coletiva também acabava. Um sinal verde foi aceso para os agressores. Nós e o resto do mundo sabíamos que esses agressores deviam ser detidos e punidos, mas não estávamos dispostos a fazer os sacrifícios necessários para apoiar essa decisão. Era impossível convencer um jovem fazendeiro em Iowa, ou um motorista de ônibus em Londres, ou um garçom de um café parisiense, de que eles deviam ir à guerra por causa de uns barracos na Manchúria.
Ainda que o subsequente curso da história torne claro que aquele incidente, a milhares de quilômetros de distância, foi uma das principais razões para que você e milhões de outras pessoas estejam nos seus uniformes. Os japoneses tomaram a Manchúria. A fase 1 do Plano Tanaka foi realizada. Fase número 2, a conquista da China. Em 1932, sem aviso, os japoneses atacaram a cidade chinesa de Xangai. Aqui eles encontraram uma resistência tão forte que tiveram que colocar mais 7.500 tropas na batalha local para capturar a cidade. Essa resistência fez com que eles decidissem mudar sua campanha para o norte. E em 1933, eles anexaram a província de Jeol à Manchúria. Os japoneses começavam a segunda fase do Plano Tanaka. Mas ainda teriam que terminá-la. E uma nação unida se colocava diante deles. Sob a inspirada liderança do general Chiang Kai-shek, o povo chinês lutou e continua lutando. Enquanto isso, e os parceiros do Japão? Que povos indefesos eles planejam bombardear, massacrar, pilhar e escravizar? Hitler não estava preparado, mas Mussolini estava. Mussolini tinha que estar. Seu povo estava ficando agitado. O fascismo não criou o paraíso na Terra, como ele tinha prometido. Então ele usou o velho truque da guerra externa para afastar a atenção dos problemas domésticos. Então Mussolini bateu no peito como Tarzan e olhou em volta à procura de uma vítima. E ele achou uma. Etiópia. Um ótimo país para se começar um império glorioso. Seu exército não tinha metralhadoras. Seu exército não tinha tanques. Seu exército tinha uma força aérea, exatamente um aeroplano. Um aeroplano contra um país que desenvolveu uma nova teoria para uma guerra aérea total. O ataque que aniquilava cidades, matava civis, homens, mulheres e crianças. Em outubro de 1935, seguindo o exemplo dos japoneses, um tiroteio foi provocado no pequeno povoado de Walwal, próximo da fronteira da Etiópia com a Somália italiana. A honra da Itália tinha sido violada. Recusando qualquer interferência, Mussolini dirigiu todo o poder do seu exército através do canal de Suez para devastar o país indefeso. O imperador da Etiópia, Haile Selassie, apela perante a Liga das Nações. Eu devo lutar até que meus vagarosos aliados apareçam. E se eles nunca chegarem, eu digo a vocês sem amargura: o Ocidente perecerá. Os membros da Liga interromperam o comércio com a Itália, mas recusaram a única coisa capaz de parar o agressor: força. A Etiópia foi abandonada.
os principais líderes vieram penhorar a sua fé. O povo da Etiópia, com suas lanças e de mãos vazias, enfrentou os canhões e os tanques dos invasores, lutando desesperadamente, galantemente, para salvar sua pátria dos conquistadores. Eles lutaram e morreram. Mas, no fim, só poderia haver um resultado. Um grande triunfo. A Itália conquistou a Etiópia. Muitos dos nossos líderes eleitos nos avisaram do perigo. Sem uma declaração de guerra e sem aviso ou justificativa de qualquer tipo, civis, incluindo o grande número de mulheres e crianças, estão sendo brutalmente assassinados por bombardeios aéreos. Mas nós continuávamos hipnotizados pelo fato de haver 2 grandes oceanos entre nós e o resto do mundo. Não percebíamos que a época em que se gastava meses para cruzar esses oceanos já havia terminado. Que um barco a vapor havia reduzido meses em dias e que hoje toda a superfície da Terra poderia ser percorrida em horas. Sim, nós éramos uma nação que queria a paz. Mas ainda não tínhamos aprendido que a paz que queríamos para nós dependia da paz para todos. Ninguém queria arriscar uma guerra por causa de uns barracos e planícies queimadas na Etiópia. Não mais do que se arriscaria pelos mesmos barracos e planícies da Manchúria. Interpretando corretamente essa atitude, os agressores tinham toda a certeza de que iriam conseguir o que queriam. O Japão já tinha colocado em marcha sua conquista. A Itália tinha começado seu novo império. E agora, o terceiro gangster. Que tal ele? Vamos nos dedicar a ele em nosso próximo filme. Vamos mostrar como ele se uniu aos seus parceiros e como tirou proveito disso. Por causa disso é que estamos lutando. O mais antigo inimigo da paz. A paixão de uns poucos em reinar sobre muitos. Isso não é apenas uma guerra. Isso é a luta de vida ou morte de povos livres contra aqueles que querem submetê-los à escravidão. Os povos livres da América e Inglaterra, da Rússia e China, do Canadá, da Austrália e todas as 30 Nações Unidas, que juraram que o homem ainda permanecerá livre. Essa é a causa pela qual estamos lutando. Se a perdermos, perderemos tudo. Nossos lares, os empregos para os quais queremos retornar, os livros que lemos e a própria comida que comemos. A esperança que depositamos em nossas crianças e as próprias crianças, que nunca mais seriam nossas. Isso é o que está em risco. Nós ou eles. A hora é essa. 2 mundos se erguem um contra o outro. Um deve morrer. Um deve viver. 170 anos.